O projeto de iniciação científica em questão tem como título Alterações histopatológicas intestinais, hepáticas e pancreáticas de suínos alimentados com rações contendo estilanase, probióticos e simbiótico. O projeto foi conduzido pelos alunos de Medicina Veterinária Iago Augusto Ferreira Meirelles Terra e Vitor Hugo Fierro Manacorda, sob a orientação do professor Dr. Flávio Medeiros Vietes. Em 2024, o Brasil é o quarto maior exportador e produtor de carne suína do mundo. 22% da produção é destinada ao mercado externo e 78% é destinado ao mercado interno. Na produção animal, é comum o uso de antibióticos como promotores de crescimento. E, diante da posição em que o Brasil ocupa no cenário atual de exportação de carne suína, o país busca alternativas para substituir os antibióticos na dieta dos animais, com os probióticos, prebióticos e estilanase, uma vez que o uso descontrolado de antibióticos podem causar resistência bacteriana. Os probióticos, eles são aditivos que contêm micro-organismos vivos não patogênicos que vão atuar em benefício do hospedeiro, melhorando o equilíbrio intestinal. Já os prebióticos, eles são substâncias não digestíveis hidrolisadas que são absorvidas pela parede gastrointestinal, sendo benéficas, pois ela estimula o crescimento de bactérias benéficas do trato gastrointestinal. Já os simbióticos é a associação dos probióticos com os prebióticos. E a estilanase é uma enzima exógena administrada para melhorar a digestão de alimentos como milho e soja, pois não são degradados naturalmente por suínos. Para a realização do experimento, foi feito o seguinte passo a passo para a elaboração das lâminas. A primeira é a coleta de material. A amostra de tecido de intestino, fígado e pâncreas ela foi coletada e fixada imediatamente para evitar a degradação. E assim a gente deve evitar a manipulação excessiva para não danificar a estrutura do tecido. A segunda etapa é a fixação, que tem como objetivo ali preservar a estrutura e evitar a autólise e a putrefação do tecido. Então a amostra vai ser colocada em uma solução fixadora, que é a formalina 10%, por um período que varia ali de algumas horas a dias. Então a gente deve usar um volume de fixador de formalina 10% de 10 a 20 vezes maior que o do tecido. A terceira etapa é a desidratação. Ela vai remover a água do tecido, preparando ele para a infiltração com parafina. Então a gente pega esse tecido e passa ele por uma série de concentrações crescentes de álcool, 50%, 70%, 90% e depois 100%. Então a gente tem que garantir que cada etapa dure o tempo suficiente para que a gente tenha uma desidratação ali completa. A quarta etapa é a diafanização, que é o clareamento. Então a gente torna esse tecido transparente e prepara ele para infiltração com parafina. A gente substituiu ali o álcool por um solvente como o xilol, e a gente tem que certificar que o tecido ele vai ficar completamente transparente no final desse processo. A quinta etapa é a infiltração com parafina. Ela vai permitir que o tecido ele vai ser cortado em secções muito finas. Então a gente pega o tecido, coloca ele em parafina aquecida, que é aproximadamente ali 60 graus Celsius, para que o solvente ele seja substituído pela parafina. Então é importante a gente não deixar ali que dá bolhas de ar na parafina, porque vai prejudicar na hora do corte. A sexta etapa vai ser a inclusão em parafina, em embutimento, que vai envolver o tecido ali em um bloco sólido, que vai facilitar o corte no micrótomo. Então a gente pega o tecido, posiciona em um molde que vai ser recoberto com parafina líquida. E depois a gente deixa ele esfriar para solidificar. A gente tem que posicionar esse tecido corretamente no molde para facilitar o corte posteriormente. O sétimo passo vai ser o corte no micrótomo, que tem como objetivo ali obter as secções finas do tecido para fazer a análise posteriormente microscópica. Então a gente pega o bloco de parafina e vai ser cortado em fatias finas, cerca de 4 a 5 micrômetros de espessura. Então a gente tem que lembrar de ajustar a lâmina do micrótomo para evitar de rasgar as lâminas de tecido. O próximo passo vai ser a coloração das secções em laminas. A gente prepara a lâmina para coloração e a gente pega essas secções cortadas, elas vão ser estendidas em lâminas de vidro com água morna e são colocadas para secar. A gente tem que tomar cuidado para não dobrar a lâmina de tecido na hora que for transferir elas. A próxima etapa vai ser a coloração. Ela vai destacar as diferentes estruturas celulares e teciduais que vão ser avaliadas. Então, o procedimento, ele vai ser, a gente vai usar colorações comuns, que vão incluir dimetoxilina e eosina, para distinguir os núcleos e o citoplasma. Então, a gente tem que ajustar o tempo de coloração ali para obter o contraste desejado para a análise. O próximo passo vai ser a montagem da lâmina, que vai proteger essa lâmina ali e preparar ela para a gente analisar no microscópio. E a gente vai colocar em um meio de montagem sobre uma lâmina e cobrir ela com uma lamínula. Então a gente tem que verificar se não vai ter nenhum tipo de bolha de ar antes de selar essa lâmina. E, por último, a gente faz a análise no microscópio. Então a gente vai observar essas estruturas celulares e teciduais com um aumento adequado ali. Então a gente vai ajustando essa ampliação conforme necessário para analisar os detalhes específicos.